Mais uma vez aqui estamos, levando informações da fase racional do terceiro milênio, nesses 90 anos da cultura racional. Dando continuidade aos vídeos, conforme as considerações e compreensão sobre esta tabela muito importante que existe nos 21 volumes da obra básica fundamental dos livros Universo e Desencanto, esclarecido pelo Racional Superior detalhadamente nas páginas brilhantes do seu ditado que está colocado no Universo e Desencanto sobre as 21 eternidades, que deu causa e consequência à formação deste universo visível, invisível e deste mundo material, visto que o comando da vida está mais do que provado e comprovado que está na máquina do raciocínio, já que o raciocínio representa o habitante do mundo racional, este ser, esta força pura, perfeita, inteligente, que é a fonte primordial, o raciocínio é a fonte primordial da vida e da verdadeira origem, da formação do universo e de toda a humanidade e deste segundo mundo material no qual vivemos neste reino animal, embora sendo vegetais com esta fórmula animal, é constituído nesse reino mineral. Mas que na realidade aqui estamos como estagiários de passagem transitoriamente em processo de evolução, nesse mundo espiritual de experiência, expansão e evolução, para chegarmos à razão do conhecimento de si mesmo, se conhecer e sabermos voltar a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos, perfeitos, habitantes deste mundo superior, que é o mundo racional, o mundo que deu causa e consequência a este mundo material, porque não é feito sem causa. E assim sendo, os habitantes do mundo racional, que pelo uso do livre-arbítrio saíram deste supermundo cósmico, deste meta-universo, e entraram passeando pela planície racional, a esta parte do mundo racional, que deu causa e consequência a este segundo mundo, que está esclarecido nos 21 livros da obra básica fundamental, dividido em 3 cursos, primário, secundário e superior, cursos de cultura racional, que esclarece toda a mecânica material, toda a mecânica celeste e toda a mecânica racional, mostrando a epigênese, que é a criação superior desses habitantes do mundo racional puros, limpo, perfeito, e a hipogênese, que foi a transformação deformativa e degenerativa desses habitantes que, passeando por esta planície, que não estava pronta para o progresso deles, adentraram, permaneceram, e aqui estão como estagiário, sendo o resultado deste passeio a deformação dessa planície racional e da formação e constituição deste universo, como está esclarecido nessas 21 eternidades que estamos dando as considerações, a nossa compreensão, através destes 52 anos de estudo desse conhecimento, dessa cultura transcendental, que é a cultura racional, essa cultura que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, que não ataca, não ofende, não humilha ponto de vista nenhum, e sim esclarece com base e com lógica a nossa verdadeira origem, a origem do mundo, a origem do universo, e o princípio e a formação de tudo e o seu fim. E assim sendo, vamos dar continuidade à sequência dos vídeos das 21 eternidades, já que a cultura racional, quero deixar bem claro, não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, nem espiritismo, nem tampouco uma nova teoria, mas sim é o verdadeiro estudo de si mesmo, o conhecimento da verdadeira origem de tudo e de todos, deste mundo e deste universo, com base e com lógica provada por um habitante de um mundo superior, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que veio nos esclarecer nossa verdadeira origem. E assim, na sequência dos vídeos
anteriores sobre este assunto, eternidade da deformação da planície racional e a deformação também das eternidades da formação e criação dos animais de origem racional e dos animais irracionais e do reino vegetal e mineral. Vamos dando continuação, já que a criação da formação de tudo e de todos está muito bem significado na 15ª eternidade, ou seja, da 14ª para a 15ª, tem um significado muito grande na criação aqui da hipogênese. Por que hipogênese? A criação da formação deste mundo inferior e desses 3 reinos a qual estamos submetidos: o reino animal, o reino vegetal, no qual dependemos para a nossa manutenção de vida, e o reino mineral, que é este reino que dá continuidade da nossa formação e criação. Então, a 15ª eternidade, muitas coisas ocorreram, porque o que a eternidade torna a repetir, dentro da compreensão cronológica da cultura racional, é um tempo incontável, por ser exatamente ciclos evolutivos da natureza eletromagnética nas suas mudanças, transformações e adaptação dos seres. E assim sendo, aqui nessa 15ª eternidade, muitas coisas ocorreram na constituição da nossa formação, como também já estávamos todos formados e surgiu a classe B, a formação dos irracionais aqui na Terra. E aí foi no momento em que a própria resina, que deu consequência e formação à Terra, parou de produzir os vírus, os microvírus, os germes, que deu consequência e causa ao animal racional, passando a produzir os vírus irracionais dentro da própria forma do animal racional. Por essa razão que os símios, essa classe do irracional, tem uma semelhança aparente, ilusória, com a formação do corpo orgânico do animal de origem superior, livre e pensador, que somos nós, animal racional. Mas sigamos em frente, porque este ciclo de ressurgimento do animal racional e da produção dos irracionais da classe B, e aí já constituído e formado a categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, encerrando o ciclo dos viventes nasceres do chão, nesta completa deformação da constituição e formação dessas 7 partes que tem tudo a ver com a nossa formação orgânica, deste corpo orgânico que conduz em si a essência da vida, materializada na célula pineal ou epífise, que é o habitante do mundo racional, o raciocínio, que é o dono da vida, porque o raciocínio, na realidade, é o habitante do mundo racional que perdeu o seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu nessas 7 partes, mas que restou a essência da vida, porque vida eterna não se acaba, não desaparece, apenas muda de um estado para o outro. E assim sendo, o resultado deste passeio que esses habitantes deram sobre essa planície foi exatamente ressurgir nesse estágio de vida transitório e passageiro, nesse corpo orgânico constituído e formado pelo fluido elétrico e magnético. E aí, como eu já falei, e vemos que nesta 15ª eternidade, onde já estava tudo constituído, formado, a deformação já constituía com suas 7 partes completa, a deformação da energia, que se estabeleceu assim, esse campo biomagnético, esse campo fluídico, dessas 2 forças, dessa polaridade elétrica e magnética, e assim os selvagens, que foi o estágio de evolução dos seres racionais que passaram até este ciclo, até esta eternidade, no processo de mudança e evolução, alcançando a ser selvagem
e daí nesse ciclo principiaram a fazer o uso dos vegetais, aqueles que não se deformaram de todo no terceiro degrau, que ocorreu exatamente a terceira eternidade, a extinção desses habitantes que saíram do mundo racional e que deram exatamente causa a esse progresso na planície racional e que resultou nesse passeio. Então, naquele degrau terceiro, que foi a extinção de uns tantos habitantes que deram causa ao animal racional, ou seja, ao micróbio do microvírus e germe, constituindo a formação nesse corpo orgânico do animal de origem racional na classe A. E a classe B, o animal irracional, constituído somente pelo fluido eletromagnético. E assim sendo, cujos corpos ficaram com o progresso paralisado, que não foram à sua extinção, não perderam a sua estrutura corpórea plena, não chegaram à extinção e permanecendo na parte da planície, que hoje denominamos essa parte da planície como vácuo, uma parte do vácuo que também descarregou sua força de vida, permanecendo só a estrutura do seu corpo e a sua essência, e que passaram a serem religados nesse campo inferior, desse astral inferior, desse campo elétrico e magnético, desses fluidos elétrico e magnético que compõem esta arca esférica. E aí nascendo os viventes do vácuo, nossos irmãos invisíveis, que não chegará à extinção, como diz bem, esclarece bem o racional superior, que os habitantes do vácuo são os tantos que não chegaram à extinção. Aí ele faz a comparação análoga de uma bateria que perdeu toda a sua carga e que ficaram somente as suas placas e que voltaram a ser recarregada quando o campo eletromagnético foi formado e constituído completo, e assim eles passaram novamente a enxergar, mas através de um campo inferior, através dessas duas forças, dessas duas polaridades, que é a força eletromagnética produzida pela degeneração transformativa e degenerativa da planície racional, no 15º degrau da deformação da planície racional, que deu formação aos viventes do astral inferior, que atualmente chamamos eles de espíritos. Outros tantos chamam de guia, protetores e orixá, mas que na verdade são corpos de energia eletromagnéticos, irmãos nossos, que para ser bem recebido aqui por nós, dentro da nossa cultura artificial, temos uma forma de compreensão, e assim eles assumiram essa formação para a nossa preparação, nossa lapidação e nossa evolução, mas que na realidade eles são corpos de energia eletromagnético, viventes do astral inferior, deste espaço cósmico compreendido entre o Sol e a Terra. E assim, parando eles, o progresso dele e voltando a progredir novamente, já em conexão direta conosco aqui na Terra. E assim, a Terra parando de produzir, já nesse estágio também a Lua tendo seu funcionamento pleno, porque o campo já estava formado, e assim as suas 4 fases passou a ter a sua função na regulamentação da natureza e como também regulando o instrumento feminino, promovendo assim a ovulação da mulher e do animal, aqui nesta composição, que é a categoria uma só de bicho racional, dividida em animal racional e animal irracional. E a Lua, com a sua força magnética, regulando o próprio campo magnético, também regulando o instrumento que estava diretamente conectado sobre a sua regulamentação, e para dar continuação à evolução dos seres, dos habitantes, e assim promovendo essa força da criação, a força da ovulação no aparelho de reprodução feminina ou na fêmea. Poderia dizer, a Terra deixando de ser a incubadeira
da formação daqueles primitivos seres que alcançou toda essa constituição de formação, e essa missão passou para o sexo feminino, para a fêmea e para a mulher. Na classe A de mulher, a força feminina, a força da vida, a força que proporciona a continuidade da evolução do ser humano, da vida humana, da vida dos seres racionais, também dos irracionais da fêmea. E assim foi preparado pela própria natureza eletromagnética desse mundo de experiência, esse mundo espiritual, de expansão, de evolução e transformação, e para alcançarmos exatamente a nossa razão de ser. Por isso foi preparado o aparelho feminino e toda a constituição, representando ela a polaridade da terra, assim como o homem representa a polaridade da água. Por isso que ele leva consigo a semente da vida, germinando e plantando exatamente no útero, no ventre feminino, para que haja reprodução no processo de evolução e criação, para que a vida, o raciocínio, que é a vida, o habitante do mundo racional, possa adquirir um corpo transitório passageiro nesse estágio aqui da matéria, para poder exatamente se conhecer e voltar ao seu estado natural de ser, racionais puros, limpo e perfeito, na forma de corpos de energia racional, que agora chegou à fase do terceiro milênio, a fase assim, da evolução máxima, de honra ao mérito do ser racional, por ter passado por toda essa transição e transformação evolutiva. E assim a Lua exerceu esse fluxo e esse refluxo magnético nessa materialização e composição do instrumento reprodutivo do corpo feminino, do corpo da fêmea, para que pudesse daí haver a reprodução e a continuidade da vida para chegar ao ponto máximo de sua evolução, que seria a fase do terceiro milênio, a fase da razão, a fase racional, no qual esta fase já nos encontramos há 90 anos. E assim, o magnético, nesse fluxo e refluxo da Lua, nos primitivos seres selvagens, que era o ciclo da 15ª eternidade, que estávamos como selvagens mais adiantados dentro dessa formação e constituição, e assim foi formado, desenvolvido, adaptado esta máquina de reprodução encantadora, bela, sobre o processo da força magnética, que é a mulher, a fêmea, a força feminina, e a parte masculina, que é o macho, que é o homem, estabelecendo assim a atração de um para o outro, porque é a junção do próprio campo da polaridade, o eletromagnético, assim como o Sol é o rei, a Lua é a rainha, o homem é o rei, a mulher é a rainha da criação, dando continuidade à evolução para a compreensão e encontrar-se com a razão. E daí foi gerado a força do instinto sexual, porque os habitantes do mundo racional, a se extinguir sobre o início da polaridade água e terra, que materializou-se através do eletromagnético, oriundo da goma e da resina, produzido pela transformação deformativa da planície racional, e assim instituiu esta força sexual, deixando todos de seres assexuados, seres de energia única, pura, limpa e perfeita, racional, que enfraqueceram, perderam a sua força e se extinguiram dentro dessa polaridade, e daí, para dar continuidade da vida, houve a reprodução e a formação dos seres sexuais, que somos homem e mulher, macho e fêmea, e assim é a biologia natural dessa natureza deformada, eletromagnética, dessa dualidade, resultado da deformação transformativa para a continuação do ser. E por isso surgindo aí o acasalamento entre essas duas partes, até que foram evoluindo e cada vez se afinando o instrumento a sair dessa força da paixão, que é o pai do chão,
e chegar na força verdadeira da razão, que é o amor verdadeiro que atrai o homem e a mulher para a união, tornando os dois uma única força, uma única estrela reluzente no espaço e no universo. E assim, essas duas partes dessa polaridade ficaram como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos aqui dentro desta deformação racional devido a essa transformação. A mulher, oriunda dos vírus incubados pela própria energia cósmica racional, na resina que transformou-se e foi carbonizada, que deu formação à Terra, e aí surgindo o arquétipo da Eva, a mãe da humanidade, a Terra, que quer dizer resina, Eva, a célula, uma parte exatamente da goma, que é o Adão, que é exatamente goma, princípio da origem da água, e assim 3/4 de água, de terra, implica que a terra é a costela da água. E assim os vírus que foram incubados na resina, desta energia eletromagnética, sobre a inteligência do raciocínio que restou do habitante do mundo racional, que materializou-se na célula racional do raciocínio, na máquina do raciocínio, que é o habitante, deu formação à mulher. Os que se extinguiram em cima da goma, gerou ali o vírus do homem, do masculino. E daí surgiu esses dois seres animados pelas duas forças do chão eletromagnética, porque o homem é do vírus incubado na goma no início da deformação do terceiro para o quarto, quando se extinguiu e perderam o seu corpo original. E assim, eis a razão de um trazer um órgão genital aversos. Então você vê que os órgãos genitais, tanto do homem e da mulher, como do macho e da fêmea, são órgãos aversos um dos outros, indicando que na junção ambos produzem um só ser. E por isso é o macho, a fêmea, a tomada, que liga o pino dentro da tomada, né? Para dar continuidade e a reprodução na geração da semente da vida que está no sêmen, essa sementeira que ficou exatamente ao encargo, na responsabilidade do instrumento masculino, ou seja, do homem, por trazer consigo a goma do princípio da polaridade que ele se extinguiu, que foi exatamente a transformação daquela parte gomosa da planície racional, e a mulher trazendo consigo a força da terra, da germinação, da geração e da criação. Tudo isso justificando o antes de ser. Para confirmar esta realidade, é somente você pegar uma lente de aumento, o microscópio, e acompanhar desde o primeiro momento, primeiro segundo, que o sêmen penetra no útero feminino, fecunda o útero, o óvulo ali contido, o útero com uma incubadeira, que vai germinando. Aí você vai ver todo o registro do antes do ser até o momento de hoje, como somos. E assim, tudo isso foi consequência dessa transformação e deformação. Por que deformação? É bom deixar bem claro, essa semântica usada pelo racional superior deu uma outra formação ao perder a nossa formação original de energia, de corpos de massa cósmica, e assumimos um corpo de massa vibratória materializada, orgânica, que é esse corpo material, que foi através dos fluidos, tanto do reino vegetal, mineral, e essa composição dos fluidos arquidoféricos que se harmonizaram para a formação após a extinção dos habitantes do mundo racional, que ocorreu sobre o início da goma e da resina, e que aí está tudo justificado. Portanto, esta eternidade, a 15ª eternidade, como esclarece o racional superior, com muitos detalhes, com muita riqueza, em lições que é encontrada na obra básica, fundamental, Universo em Desencanto, que compõe a cultura racional, esses 3 cursos, primário, secundário e superior, que compõem 21 livros, os 7 primeiros livros, que é o curso primário de cultura racional, o segundo, sétimo, que é o curso secundário de cultura racional, e o terceiro, sétimo curso superior, e tudo está detalhadamente dito
com muita simplicidade e clareza, aprovada e comprovada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o autor único, sem segundo nem terceiro, da cultura racional, por ser ele a sua personalidade verdadeira, a sua essência vital, o seu habitante verdadeiro que deu consequência a esse corpo que chamamos de Manuel, é o racional superior, este ser que veio do mundo racional, o superior racional, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo toda a luz do saber, toda a luz do amor e da razão, para nos enriquecer, nos iluminar e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e justificando com provas básicas, lógicas, inúmeras comprovações, tudo que é dito por ele. E assim, aí está esclarecida essa 15ª eternidade, foi uma eternidade, diria assim, um marco bem histórico, que deu formação a essa deformação da categoria dos habitantes do mundo racional, que se deformaram na categoria de bicho racional, como bicho constituído pelas formas, diria assim, dos vírus, microvírus, onde ali a máquina do raciocínio é a essência do habitante do mundo racional, e que ficou toda a informação genética deste ser, desta vida e desse habitante na goma e na resina, que é o útero feminino. Por essa razão que o espermatozoide e o óvulo se unem para dar formação ao corpo, porque neles estão guardadas todas essas informações genéticas, todas essas formações cosmológicas dessa transformação deformativa, que dá formação do ser desta espécie que chamamos de animal racional. Já a classe inferior é somente as informações eletromagnéticas, mas dentro do sêmen e do útero feminino tem todas as informações genéticas das três energias: a energia racional, derivada da essência do habitante do mundo racional, que se extinguiu em cima do início da terra e da água, formação da matéria, formada pela goma e resina, e que guardaram todas as informações da inteligência deste ser, que é o habitante do mundo racional, que materializa-se na máquina do raciocínio e que dá a nossa identidade de nos tornarmos como um animal livre pensador de origem superior, que é o animal racional. Assim, nesta célula que está toda a informação disso também, da epigênese e dessa hipogênese, guardada por ser um quântico de energia que está materializada nessa célula denominada epífise. Ep, prefixo grego, significa superior, fis, natureza. Então essa célula, ela tem todo o passado, presente e o futuro do animal de origem racional, da mesma forma que acontece com este habitante que materializou-se nessa máquina do raciocínio, na forma de uma célula que caracterizou o seu respectivo sistema nervoso, nessa célula denominada epífise ou glândula pineal. Glândula porque ela tem a função não só de célula, mas de glândula porque ela é a mestra das mestras, que produz todos o hormônio para organizar as 37 trilhões de células que organiza os órgãos dentro desse ser orgânico, que é esse corpo material do animal de origem racional. 37 trilhões, você vê, 3 está simbolizando as 3 forças, as 3 energias, os 3 poderes, que está interligado às 3 máquinas do nosso cérebro, através dos neurotransmissores, que é a imaginação, pensamento, no hemisfério esquerdo e direito, formado pelo eletromagnético, e a pineal, ou epífise, que é a máquina do raciocínio, que foi formada pela energia racional e que é a essência ou a sede da alma racional do ser humano, que nos dá essa identidade, porque ela é, na verdade, o habitante do mundo superior. E assim, ela exatamente se extinguiu ao perder o seu corpo, que subdividiu dessas 7 partes, como já está esclarecido
em vídeos anteriores, e também agora compreendendo como esta 15ª eternidade, que está ditada pelo racional superior, foi de suma importância e de grande importância na constituição desta formação, deste mundo espiritual, desse mundo de experiência, de expansão elétrica e magnética, que completa assim toda a sua deformação, feita quando o Sol passou totalmente a entrar em curto e se transformar esse corpo aparentemente de fogo, nessa combustão, que passou a só produzir os vírus irracionais. Mas aí já tinha feito toda a classe do animal racional e passou somente a produzir, depois dessa 15ª eternidade, o fluido do elétrico, que é fogo, a eletricidade é fogo, incubando somente na bicheira aqui no chão a força para o nascimento dos irracionais, que é a classe B, por não ter mais a função da essência da energia racional, essa célula que tem um quântico de energia racional, que dá a nossa identidade de animal racional, e que agora terminou a sua fase, e quem não desenvolver esta célula vai exatamente ingressar no mundo do fogo, nessa fogueira ardente que é o mundo eletromagnético. Por isso que a célula pineal, ou a glândula pineal, como queira entender, ela se manifesta, se materializa, se condensa em forma de célula. Essa energia emanada do Sol, que é o engenheiro arquiteto dessa deformação, no 7º dia da fecundação das 7 partes, que é o corpo dos habitantes que perderam, e que é constituído no ventre feminino da mulher, que outrora foi na resina. Tudo isso constituiu, por isso que no sêmen tem toda a informação genética, como no útero feminino está toda a informação genética, para quando houver a junção, daí gerar a produção da materialização e da formação. E assim a mulher, agindo como a lua, quando ela está fecundando, gerando a criança, ela não menstrua, porque a energia que mensalmente, quando ela está no ciclo menstrual, ela coloca para fora, é uma força de materialização, uma energia que atua na formação do corpo orgânico, e que, se ela permanecer no corpo sem ela ovular, na sua ovulação, sem ela gestar e engravidar, ela pode exatamente entrar em curto o seu relógio mental cerebral, por não processar a quantidade de energia magnética ali contida na força do seu sangue. O sangue, que é a energia eletromagnética encarnada, e é essa quantidade que ela coloca para fora mensalmente, como a lua cheia, para exatamente deixar ela no processo de equilíbrio. Por essa razão, com o processo da vida agitada, artificial, a mulher reuniu todos os problemas da matéria, né? A TPM, quando ela está nesse ciclo mensal. Mas vamos em frente, entendermos o porquê dessas virtudes perdidas, deu formação a esses 2 reinos. Por essa razão, que é 2 reis, né? O rei homem, o rei, a rainha mulher, né? É o Sol e a Lua. A mulher representa a Lua, o homem representa o Sol, é o positivo e negativo. Então, tudo isso ocorreu exatamente de uma forma natural, dentro dessa inteligência do dono da vida, que é o raciocínio, que está manifestado e materializado na célula pineal, pois nós somos exatamente os causadores deste mundo. Então, esse mundo, pelo habitante do mundo racional ter sido feito a imagem e semelhança do Pai Eterno, que é o superior racional, que deu causa ao supremo raciocínio do universo aqui na Terra, que nos esclareceu toda a verdade, que é o racional superior, o mestre da justiça celestial, o MJC, que nos prova e comprova, e mostra que esse mundo é consequência dos seus habitantes. Fomos nós que criamos essa arca de Noé, e o Noé era todos vivermos perdidos e desconhecidos de si mesmo, e nós, que éramos habitantes desse mundo superior, fomos os criadores deste mundo inferior, porque no mundo superior, que era o mundo racional, fomos feitos à imagem e semelhança do Pai Eterno. E por essa razão, na inconsciência do ser, ele transferia exatamente a sua responsabilidade de ter deformado aquela parte pura e perfeita para o ser superior, achando que foi Deus que criou tudo isso.
Quem criou toda essa imperfeição fomos nós, no uso indevido do nosso livre-arbítrio. Então, entramos nesse estado precário, nesse estado primitivo, primário, e nos tornamos aqui estagiário, dependendo exatamente dessa natureza, desses 7 reinos da vida, que é as 7 partes do porquê assim somos, que derivou-se exatamente da nossa virtude perdida quando saímos do nosso estado natural, e que deu consequência a este reino animal, e agora estamos redescobrindo, passando a se conhecer e saber o porquê, e tendo o conhecimento verdadeiro de toda essa síntese da formação, da criação, desde do primeiro ao 12º degrau, aonde houve a separação das terras e essa hipogênese que criou o reino vegetal e o reino animal, e que daí ressurgimos dentro desse reino animal, fomos plantados, por isso somos vegetal com fórmula animal, e daí surgimos em busca da razão. Tudo isso ocorreu dentro dessa incubação da energia eletromagnética, derivada da planície racional, desse conjunto eletromagnético que chamamos de natureza, que nos fez, nos preparou, nos formou, dentro dessa incubação, feita pela água e pela terra, que é através da força eletromagnética, e que ficou exatamente no chão, pela inteligência desses habitantes, quando se extinguiram na goma e na resina, e que foi elaborado pela inteligência, pela energia cósmica, pela energia, diria assim, fecundadora do universo, que é a energia divina, racional. Por isso ele atribuía essa criação a Deus, querendo culpar que um ser puro e imperfeito ia fazer uma coisa imperfeita, cheia de defeito. Nós é que buscamos a imperfeição e os defeitos que hoje temos, e que agora temos o poder de nos conhecermos e encontrarmos a salvação através da imunização, e conhecer todo esse ideograma que foi deixado no chão, no chão primitivo, a resina, a formação do nosso ser, esse ser primário, que aqui estava em estágio. E quando isso ocorreu, a incubadeira, nesse tempo, que era o chão, que tinha exatamente esse diagrama, dentro desse berço, que foi formado pelo fluido arquidoférico berílio, e através da força do lítio, que litigiou, materializou essas 3 energias para a formação desses 2 seres, que era o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e assim a incubadeira, que era a resina, passou a ser o óvulo feminino, o aparelho reprodutor da mulher. Assim sendo a mulher a porta da vida aqui, né, neste mundo, por ela ter em si a composição do complemento do ideograma, que trouxe o diagrama da semente da vida, que é o sêmen, e que é necessário o homem e a mulher. Por isso que o homem e a mulher é a base da civilização para a formação da família, e assim constituir a humanidade, que é a base de tudo. Então, o respeito tem que ser mútuo entre homem e mulher, porque um é parte do outro, para que encontramos a união. Porque ambos têm informações genéticas desse ideograma, desse diagrama, que foi elaborado pela energia fecundadora do universo, essa energia pura, limpa, perfeita, racional, poderosa, poder dos poderes, que criou toda essa composição na semente da vida, que é o sêmen, onde está o micróbio produzido na goma, que derivou-se exatamente da deformação da planície racional, e que gerou a força masculina, essa força líquida, que é o elétrico, o fogo, e o magnético, que é a mulher, que é exatamente a resina, a mãe, a mestre do amor terráqueo e eterno, né? Neste ponto, as máquinas atingiram o princípio da procriação para cumprir com a missão de reprodução e da continuação a formação da vida, para que alcançasse a sua evolução e encontrasse com a razão de ser. E tendo o Sol, este astro-rei, todas as nossas virtudes, toda a nossa essência vital, que perdemos quando saímos do nosso estado natural, e que se deformou mais ainda, passando a energia do Sol
a produzir os filhos do fogo, que somos nós, somos filhos do fogo. Então, tem que haver o fogo entre o homem e a mulher para que seja a centelha ali, ressurja em forma de vida, né? Então, produzindo assim os filhos do fogo, tanto os racionais, por descendente da origem, ou transmissões do código genético da origem, que é essa energia racional, e daí, quando ela totalmente transformou em fogo, que não tinha mais condições, a essência da origem, aí produziu os filhos dessa fogueira infernal da Terra, que são os irracionais, que já não tinha mais a essência da origem, porque o foco de luz ele se deformou a tal grau, a um ponto tão grande que atingiu o seu ponto-chave de curto-circuito, que não produzia mais o vírus da essência da origem da vida, que era essa energia inteligente, a energia do raciocínio, que é o dono da vida. Então, assim sendo, ocorreu exatamente toda essa deformação e a criação de todos estes seres animais, que para a composição exatamente dos filhos do fogo, tanto os racionais como os irracionais, por descenderem, os racionais por descenderem da origem do mundo racional, e os irracionais por serem totalmente descendentes desse mundo eletromagnético, quando o foco de luz entrou plenamente em curto-circuito e não poderia mais produzir a essência racional. Mas aí encerrou-se a função da criação e geração das 7 partes, e elas passaram a assumir a composição fluídica arquidofericamente na reprodução do ser orgânico, e assim formando o mistério da vida, o mistério da criação, esse mistério que muitos atribuíam ser mistério de Deus, e o Deus estava dentro de cada um de nós, que é o raciocínio. Por isso que o vivente, com o raciocínio desenvolvido, torna senhor de si mesmo, passando a se conhecer, a conhecer a sua verdadeira origem, a origem do seu verdadeiro ser, conhecer o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e assim tornando senhor de si mesmo, de suas ações, porque o raciocínio é, na realidade, o verdadeiro Deus presente, vivo em cada um de nós. E por isso ele é o elo de ligação com o Pai Eterno, que é o superior racional, essa energia superior a todas as energias, este raciocínio superior a todo o raciocínio, que nos criou na epigênese, que é epigênese, na gênese superior, lá no mundo racional, como racionais puros, limpos e perfeitos. Nessa hipogênese, nós assim nos criamos pela deformação, feita pela transformação degenerativa e polutiva do rebaixamento vibratório da nossa energia, por termos nos distanciado, nos desligado da unidade que é o mundo racional. Assim sendo, através do conhecimento de cultura racional, todos passarão a se conhecer, a conhecer quem é, de onde veio, para onde vai, como vai. Entender como foi materializado este habitante que saiu do mundo racional, como ele se materializou nessa formação, nessa composição de animal, desse ser orgânico que somos, que conduz a essência da vida, que é o raciocínio. E assim, a máquina do raciocínio está exatamente dependendo dessas 7 virtudes que estão nesses 7 reinos da vida, que são as 7 partes do porquê assim somos, que foi arquitetado por esses 7 engenheiros cósmicos do astral superior, que são os planejadores, os planetas, que deram todo o planejamento do diagrama para a formação desse corpo transitório para o nosso estágio nesse mundo inferior de matéria, que é o mundo do animal. E assim, essas 7 virtudes deformadas interagem e agem entre si, fluidicamente ou energeticamente, atraída pelo capitão da vida, pelo comando da vida, pelo dono da vida, que é o raciocínio, que é esta energia inteligente que está em torno do sêmen, que é a semente da vida, que é o micróbio racional. Por isso que o racional diz que a causa do animal racional é o corpo de energia racional que deu causa e consequência aos micróbios, aos vírus e microvírus, visíveis e invisíveis. Aí é que está o segredo
desta vida. Então, no início, éramos de uma outra formação, assim como também os animais irracionais eram também de uma outra constituição e outra formação, para a energia estar em outro estado vibratório, cosmicamente falando. Animais estranhos, como também até a época dos dinossauros que ali existiram, né? Que eles existiram. Então, a fase antes e depois dos dinossauros ali ocorreu, porque era uma espécie totalmente estranha, diferente dos animais de hoje. Hoje estão mais domesticados, estão mais dentro de casa, né? Mas outrora eles eram totalmente mais selvagens do que os próprios animais de origem racionais, livre pensador. E assim, naquela época inicial, primitiva, todos nós vivendo num mundo hostil, num mundo perigoso, como hoje continua o reflexo dessa hostilidade e desse perigo, justificando esse início primitivo, selvagem dos seres que hoje se diz ser civilizado e que muitos se tornam mais selvagens e perigosos e hostis do que muitos imaginam e pensam, com todo o progresso civilizatório. Mas tudo isso é o resquício desse primitivo ser que no inconsciente está exatamente adormecido dentro do bicho racional, que se encontra na categoria de animal racional. Então, assim, justificando que já vivemos nesse mundo hostil, nesse mundo perigoso, nesse mundo de monstros, monstrengos, monstradontes, de selvagem, e na época que nos tornamos selvagens mais adiantados, procuramos nos abrigar nas cavernas, vivíamos igualmente como bichos, só que éramos um bicho diferente por sermos livres pensadores, né? Então a vegetação também começou a tomar uma outra forma diferente naquela época. Isso é uma viagem que eu estou chamando vocês de fazer, essa viagem para o antes de ser. Então naquela época a vegetação começou a tomar formas diferentes, que foi também o seu reinício daquele chão, ainda virgem, primitivo, cósmico, que tinha uma composição totalmente diferente da vegetação de hoje e que ajudou a influir na mudança desse cenário chamado Terra, planeta Terra. Então, do calor profundo e dos vapores quentes e elevados da litrosfera ou da orosfera, que é a partir da parte sólida, que foi litigiada, materializada da resina que constituiu a Terra, formando essa crosta da Terra, né, que hoje chamamos de Terra, até a atmosfera. Os gases subiam de uma forma, de uma maneira, assim, esses gases que subiam, eram fluidos, exatamente formados por essa transformação deformativa da planície racional, que a energia da planície racional ia tomando, adaptando de uma forma, vamos dizer, como o lítio que transformou-se naqueles sais minerais, que é responsável pela causa de grande parte das águas do oceano ser salgada, que foi produzido por esse lítio. O lítio que hoje em dia a psiquiatria, esse é um fluido muito raro, o lítio mineral, que foi o causador dos sais minerais. Esse lítio atualmente ele é usado na psiquiatria no estado de desvio mental muito grande. Eles usam, muito nocivo. Ele tem, como se fosse uma droga muito nociva, que hoje somente sobre orientação de psiquiatra atento mesmo, que ele medica através dessa substância química, dessa molécula química, que é o lítio mineral, né? Que produziu os sais minerais, que é o sal da terra, né? Então ele é muito raro na natureza, esse produto. Então é um produto muito caro, que ele restabelece a cura de certos desvios mentais psicológicos. Mas deixamos isso para lá, que isso cabe mais à neurociência, né? Apenas dando a pincelada, justificando que esses gases que subiram logo no início da deformação, que ia formando todos os fluidos arquidoféricos, quer dizer, o fluido arquidoférico é os fluidos que foi compondo esta arca esférica que chamamos de Terra, aonde era conduzido dentro dessa arca
esférica, que é o planeta Terra, a arca de Noé, o Noé todos têm surgido do chão e desconhecido do porquê assim é, e o Noé fomos nós que criamos essa arca, e toda essa composição dessa criação da arca de Noé, que navega nesse grande oceano do universo, formado essa geração, onde dentro dela tem um casal de cada bicho, de inseto, de cobra, tanto da classe B como da classe A, é um homem e a mulher, né? Que hoje está no processo degenerativo, deformativo, e estão achando que ninguém nasce homem nem mulher. Isso é uma deformação degenerativa para que não haja mais a reprodução e que o animal racional chegue à extinção do seu próprio ser. Isso é consequência do enfraquecimento, porque tudo que multiplica, degenera e enfraquece, com o tempo desaparece. É uma lei natural seletiva da natureza. Por isso, então, tem que se adaptar à nova fase da natureza para se refortalecer e se recuperar e restaurar a sua essência de ser, que é racional, e reconstituir o seu corpo original de massa cósmica. Mas sigamos em frente, voltando ainda aos primórdios tempos, quando ressurgimos, ainda éramos selvagens, se tornando mais adiantado, e nessa época o ambiente era hostil aos seres que aqui viviam, aos selvagens, devido aos gases que subiam, ainda formando essa arca esférica, os fluidos arquidoféricos, esses mesmos fluidos que ferem a mente humana através do pensamento e da imaginação. Por isso, ora pensa bem, ora pensa mal, ora está satisfeito, outra hora insatisfeito. Tudo tem uma razão de ser quando você passa a se conhecer e vai entendendo e compreendendo o porquê de tudo isso. Mas aí, né, nesse momento evolutivo da natureza, formando todo esse envoltório gasoso em torno, você vê que os vulcões hoje ainda justificam, tá, todos esses registros estão na natureza, para quem estuda de si, estuda a natureza, observa e busca compreender, entender, justificando antes de ser. Até esses gases que foi constituindo o oxigênio, mudando já o vento que é o dono da vida, a essência da vida, que o oxigênio é a essência da água, da goma, que é oriundo exatamente daquele fluido que forma o ar não deixa de ser água, num outro estado gasoso, e aí vem o nitrogênio porque tudo isso foi originado do quê? Do hidrogênio. Hidro significa goma, água. Hidro foi a origem da água, que foi a goma. A goma, com a inteligência dessa força, desse fluido, dessa energia, que deu formação a todos esses fluidos gasosos que ressurgiram do chão, da resina, que foi carbonizada com a força do foco de luz, que era o Sol, que foi produzindo, transformando e deformando, dando outras formações de fluido, de energia, tudo isso oriundo do eletromagnético, da goma e da resina, derivada da planície. E daí surgiu o nitrogênio, que é um elemento químico, metalóide, gasoso também, que faz parte da energia elétrica e magnética, desse campo que deformou-se e transformou-se da planície racional, que está presente nas correntes de ar que respiramos e que também faz parte do nosso corpo, da nossa composição orgânica. Por isso que o racional superior, ele nos mostra na lição os fluidos, a composição dos fluidos arquidoféricos, quando ele ali nos esclarece que o vento é um fluido, pois se não houver o vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. Por quê? Porque é no ar que está toda essa composição, que é derivado exatamente daquela dona da vida, que é a água que formou o oxigênio da composição ao nitrogênio, tudo isso produzido hidrogênio, que foi a primeira molécula química, como eu já falei em vídeos anteriores, no princípio dessa deformação, dessa transformação, e que o racional superior ele mostra que o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido.
O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são exatamente essa composição orgânica derivada exatamente da planície, oriundo da deformação com o calor do foco de luz, dessas três forças, energia racional, que deu composição eletromagnética, derivada do corpo de energia das 7 partes, que constituiu o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra e animais, e nós fomos somente a sombra de tudo isso. Somos o carbonário, porque foi queimado quando derreteu a goma, transformando em água, e derreteu a resina, transformando num carbono, e daí o que denominamos hoje de terra. Então tudo tem uma razão de ser. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. E a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. E a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é de corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeito. Então, nós nos tornamos, por livre e espontânea vontade, nesses corpos orgânicos, nesses corpos formados por esses fluidos orgânicos, constituídos por essa atmosfera, que tudo isso foi se adaptando com o passar do tempo, através das mudanças e das transformações, e essa atmosfera que tornou-se densa, pesada, carregada, desses gases primitivos que sofreu essa deformação, degrau por degrau, quando nos desligamos da unidade, que é o mundo racional, e aí iniciou-se o princípio da lei universal da transformação, e deu consequência a segunda lei universal, que foi a lei da gravidade, que constituiu toda essa deformação, formando esses fluidos arquidoféricos, onde o primeiro fluido formado foi exatamente o hidrogênio, depois formado o elétron, que gerou o hélio, depois que formou o lítio, formou o berílio, e aí foi sucessivamente formando toda essa composição química que foi dando formação a essa estratosfera, a essa composição desses fluidos arquidoféricos, desses gases que fez parte, todos eles são oriundos e são parte da energia elétrica e magnética. E o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele é muito simples, direto, e ele resume tudo na origem, na base, que é a energia eletromagnética, a causadora dos seres. E dentro dela que está essas partículas fluídicas, essa composição desses fluidos arquidoféricos que compõem a própria vida, como ele mostra exatamente nessa lição, que é muito profunda, muito elevada, denominada os fluidos, onde ele mostra que os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano, o fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua, o fluido das estrelas, que são os fluidos das sementes desses 7 seres que são a causa e a origem do corpo humano, o corpo que vestiu a essência da vida, que é o raciocínio, a máquina do raciocínio. E assim, todo esse conhecimento está inserido, esclarecido de forma simples e clara pelo seu Manuel Jacinto Coelho, no seu ditado, nessa voz celestial que nos glorifica com esse saber, nas páginas brilhantes de seus livros Universo em Desencanto. E assim, reconhecemos e vemos que essa 15ª eternidade, ela teve uma grande função até chegar na 16ª, porque a atmosfera tornou-se densa, pesada, carregada desses gases primitivos, que pela ação química dos elementos elétrico e magnético, uma espécie de névoa formou-se, deixando cair sobre a Terra o sereno, primeiro sereno, um sereno bem fino, esse sereno que foi exatamente cobrindo a vegetação. Poderia dizer que esse sereno seriam os tipos do chuvisco. Então, a vegetação, ao receber o rico sereno de composição desses fluidos arquidoféricos, desses gases, que foi exatamente formado desta natureza virgem, que era a planície racional, riquíssimos em elementos químicos, elementos puros da energia cósmica, foi processando assim a transformação maravilhosa da vegetação sobre o planeta Terra. E aí surgiu o reino vegetal. E o reino vegetal começou a florescer. E aí veio florindo, veio mudando
o cenário da natureza. Esse cenário que não, no início não era como estamos vendo hoje, como a floresta amazônica, a coisa mais linda, como a floresta atlântica, mais linda ainda. Então, as florestas teve o seu princípio também, o reino vegetal, que é vida. Tudo que tem vida gera vida. E por isso que ela mantém vida, porque ela tem vida própria, mas numa outra categoria, numa outra frequência. Então nós, na classe de selvagem, já tínhamos os órgãos dilatados, pronto. Embora desajeitados, enormes, aqueles brucutu, né? Aqueles monstradontes, aqueles selvagens, bem, diria assim, brucutu mesmo, homem da caverna, os aspectos totalmente, tinha um aspecto mais delicado do que o bicho homem, era o bicho mulher, ela era mais delicada, aquilo chamava a atenção do bicho homem, né? Como até hoje ela chama a atenção devido à sua composição, à sua força magnética, que é a força criadora e geradora desse plano, desse segundo mundo. Então, muito breve, fomos tomando aspecto mais delicado, fomos tomando formação mais, diria assim, aí entra, interessante que aí que entra Vênus, esse Comodoro Sideral, que é o planejador da beleza, da delicadeza, da arte. Ela começou dessa arte natural a moldar a beleza humana, Então, o planeta é planejador, o habitante do astral superior, que é Vênus, ela teve essa missão. Por isso que chama Lupuna Manta. Lupuna Manta é luz, pan, é a luz pura na mente. Então, a luz de Vênus, que está em nós, foi a máquina da imaginação, que era a máquina magnética. Ela foi tendo a função de trabalhar essa força de Vênus em nós, na constituição das 37 trilhões de células, moldando uma arte, uma beleza humana. Por isso que tem aí os arquétipos mitológicos gregos, né? O Olimpo, os deuses do Olimpo, né? São os planetas, a astrologia. Por isso que o primeiro alfabeto da humanidade foi o alfabeto de astrologia, onde está toda a base que tínhamos capacidade de nos conhecermos e voltarmos a ser o que éramos, racionais. Mas a humanidade não aceitou aquele alfabeto, primeiro transmitido pelo astral superior, por esses 7 arquitetos que está em nós, por essa razão que o seu Manuel Jacinto Coelho, que é o autor da cultura racional, cuja sua personalidade é o racional superior, ou seja, este raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que nos notifica ao dizer, por sermos o centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. Quer dizer, a imunização racional é a nossa forma natural de ser, que é a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, onde nessa energia, que é a consciência racional, está toda a luz do saber, toda a luz do amor e toda a luz da verdade e todo o poder dos poderes para restaurar esse corpo orgânico para o seu corpo natural. Por isso que a máquina da imaginação tem a função de fazer a transformação desses fluidos para o seu estado natural de energia racional, da planície racional, que é a energia que deu consequência a essa deformação, essa transformação, cujos pivôs causadores dessa deformação e transformação somos nós que aqui estamos, o raciocínio, que é o habitante, o criador da vida, o dono da vida, por isso que o raciocínio é o dono da vida. Então, aí fomos nos adaptando, e o reino vegetal foi florescendo, foi mudando o cenário da natureza, do ambiente, e nós, nessa classe de selvagem, já tínhamos os órgãos mais dilatados, mais prontos, a nossa máquina da imaginação já estava processando naturalmente a energia de Vênus e moldando a nossa formação celular, essas 37 trilhões de células, ia se transformando, modelando o instrumento, o corpo humano. E muito breve, fomos tomando aspectos
mais delicado, mais humanizado, aparentemente, entre aspas, né? Entre aspas, um humano que ainda hoje, com tudo aí, tem só aparência humana, mas o proceder é de bicho humano, né? De fera humana. Então, mesmo assim, com toda essa delicadeza emanada do fluido de Vênus, que era exatamente a planejadora da beleza, da fineza, apurando a composição magnética e elétrica do ser, que foi induzindo o princípio da civilização, porque fomos nos civilizando com aquela delicadeza de Vênus. Então, vivemos aí diria assim, na eternidade do reino animal, do bicho racional, do habitante racional já em forma animal, da 13ª eternidade. Aí, quer dizer, a planície racional estava na sua 16ª eternidade, 15ª para 16ª, e nós estávamos na 13ª eternidade evolutiva neste segundo mundo. Se um filme fosse feito, imagina só, se fizéssemos um filme sobre essas 21 eternidades, que é relatada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, que está muito bem detalhado, minuciosamente, de forma extraordinária, nos livros Universo e Desencanto, da obra básica fundamental. Íamos ter todos os recursos cinematográficos, com efeitos aí da inteligência artificial, para fazermos toda essa criação cinematográfica do início lá do mundo racional até os dias de hoje. Pode ter certeza. Não é por acaso que é esse avanço tecnológico e que na cibernética chama a terceira onda que está sendo paralela à evolução do artifício com a evolução natural do terceiro milênio, para que possamos futuramente reproduzir para a nova geração tudo isso que eu estou exatamente considerando nessa interpretação de compreensão dessas 21 eternidades que está relatado pelo Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nos livros Universo e Desencanto. Então, se fôssemos fazer este filme, então, certamente teremos recursos. Hoje em dia, cinematograficamente falando, digo isso que eu trabalhei com filmagem, né? Então, mas mesmo assim, com todos esses recursos tecnológicos, nós não teríamos as condições de mostrar aquele primitivo ambiente selvagem, diria assim, da 16ª eternidade, da deformação da planície racional. Teríamos capacidade de mostrar a 13ª da evolução do animal racional, mas da planície racional, aí não teríamos, acredito eu. Até o dia de hoje, acredito eu, mesmo com toda essa inteligência artificial aí, não teríamos essa capacidade ainda de reproduzir um ambiente da criação dessa hipogênese transformada, degenerada, da planície racional na sua 16ª eternidade, que está esclarecido pelo seu Manuel Jacinto Coelho, futuramente, quem sabe, né? Porque o ser humano tem em si toda a informação deste conhecimento no raciocínio, quando ele desenvolver um mestre aí da arte, né? Com o raciocínio plenamente desenvolvido, pode produzir esses recursos para mostrar toda essa descida da planície racional até chegarmos ao processo de regresso. Aí vem exatamente no terceiro para quarto o ressurgimento do animal racional e a sua volta ao seu estado natural, que é o mundo racional. Mas sigamos em frente para concluirmos, né? Estamos na 16ª eternidade, que aonde daí ninguém conseguiu ainda reproduzir o próprio cenário primitivo da natureza, então passaremos para a 17ª eternidade, onde aí começaram a surgir os casos de morte. Os primeiros casos de morte foi na 17ª eternidade. Então, quer dizer, na temática da matéria, poderia dizer, já estava o habitante do mundo racional personificado no na unidade, devido à junção das 7 partes.
que as 7 partes já estavam constituídas, formadas, já com a função de gerar o ser unificado, que é o animal racional, nessa forma estagiária do corpo do animal, já pronto, como selvagem mais adiantado. E daí começou a surgir os primeiros casos de morte, ou seja, aí entra o grande comodoro sideral, Plutão, que foi o planejador dessa transformação, que chamamos de morte, já induzindo na máquina da nossa imaginação essa função de nos induzir a buscar, nos alimentar, mas ninguém tinha conhecimentos, fomos pegando vegetais desconhecidos, ácido, diferente, comendo e tendo os primeiros casos de morte. Então, aí nesses primeiros casos de morte surgiram novas criações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos, porque a gente começamos a forçar que ele se comunicar, a falar, porque é o único animal que domina a fala que é a palavra que é o instrumento de evolução, é o animal de origem racional, livre e pensador. Então, na própria imaginação, através da visão, que era a imagem e ação, que íamos fazendo a marcação, e aí, simultaneamente, buscando nos comunicar com aqueles que estavam mais próximos, e ouvindo, usando já esse ponteiro do nosso relógio, que é a cabeça, a audição, aí ficava grunhindo, depois de tanto grunhir, começamos a marcar, a usar palavras, né, dizia cá, aí todo mundo repetindo cá, e ouvindo, aí cá, e essa força nos induziu a secar e querer fazer uso da água, e começamos a dilatar o nosso organismo. E aí também, nessa dilatação do nosso organismo, no uso da água, que éramos gagos devido às modificações da vegetação, devido à mudança do ambiente, através da evaporação dos gases, que ia se transformando e transformando a vegetação, com aquele sereno que estava surgindo, o sereno do novo ressurgir, do novo alvorecer da matéria, aí surgindo aqueles vegetais venenosos, mas ninguém conhecia, ninguém tinha conhecimento, e aí começamos a fazer uso sem noção nenhuma, porque éramos bruto mesmo, era animal, que era bicho mesmo, sem noção, surgindo, aí comendo aqueles vegetais venenosos, começando então a fazer uso sem noção desses vegetais, e surgiram assim os primeiros casos de morte, pois esses vegetais ricos, coloridos, bonitos, apetitosos, né, diante aos olhos, a imaginação via aqueles vegetais bonitos, apetitosos, aí a gente sentindo a necessidade pela dilatação dos órgãos, pelo uso da água, aí começamos a querer provar aquele vegetal, só que era um vegetal venenoso, aí surgindo os primeiros casos de morte. E assim fomos nos desenvolvendo a muito custo, a muita força. Você vê a criança, quando ela nasce, ela anda de gatinha, como já andamos de gatinha, aí a criança, tudo que ela vê quer botar na boca, quer comer, porque ainda não tem a noção. Assim, agora imagina, porque tem os pais hoje em dia que vai educando, vai orientando, vai guiando a criança no seu desenvolvimento. Outrora, nessa 17ª eternidade, ninguém tinha quem nos orientasse. Nosso guia era a nossa imaginação, era a imagem e ação que a gente via, aí fomos tendo a noção naquela ação, aí comia aí fomos fazendo a seleção. Isso aqui ninguém come mais porque mata. Via o nosso semelhante morrer ao ingerir aquele vegetal, aí fomos fazendo, por muito esforço, esse desenvolvimento, tudo isso intuindo por Plutão emanava na máquina da imaginação essa energia, e aí a gente tinha essa noção, surgiu os mistérios, os enigmas, os fenômenos, e a transformação que era a morte. Então, aí surgindo essa diria assim, começa a surgir paisagens diferentes, estranhas, enormes animais, como os dinossauros, que até hoje tem as histórias de dinossauro. Naquela época os animais eram enormes, não era como os de hoje não, foram extintos. Pelo processo de acomodação
da transformação, da deformação degenerativa. Se alguém se lembra de algum animal grande, bonito, pré-histórico, vem na nossa memória quem? Os dinossauros. Ou então os animais alados. Você vê aqueles animais alados, principalmente a Atlântida, quando submergiu, muitos dos Atlântidas que vieram para a Terra, que moravam ao lado da felicidade, berço da luz, Brasil, antes de ser Brasil, era terra de Tupã, eles viajaram exatamente nesses animais alados que voavam. Então muitos deles vieram para cá, os Atlântidas, unidos, deu formação à geração Guarani, outros vieram aqui para o Brasil, para a Amazônia, para os Atlântidas ali, vieram para a Amazônia. O cruzamento deles com os Tupã, que eram os nativos do Brasil, formaram os Tupi-Guarani. E aí vem exatamente a constituição genética da nova formação, mas aí é mais à frente que vai falar sobre isso aí. Então, nessa época, 17ª eternidade, foi a época dos dinossauros, dos animais alados, que voavam, e é bom esquecer, você vê, o filme aí, a imaginação do homem ainda está aí, né? Porque os animais e os selvagens estavam tudo na 17ª eternidade. Então a humanidade ainda não tem nenhum resquício dessa civilização. O máximo que encontraram através da antropologia, a antropologia tem conhecimento da 19ª eternidade, da planície, e 17ª do animal racional, mas que da planície, estou falando da 17ª da planície, ninguém tem conhecimento, que ainda nas escavações, assim, desses arqueólogos, da arqueologia, ainda não chegaram a encontrar, mas vão encontrar para confirmar o que eu estou dizendo, que não é imaginação, mas sim é a realização da verdade que eu estou mostrando, porque a arqueologia, ela estuda em busca dos registros de estudo de fósseis, de crânio que encontra dentro da geologia da Terra. Eles vão criando, o próprio raciocínio vai dando a informação para provar a realidade da verdade do que é dita pelo racional superior, e por isso tem aí muita coisa catalogada, dando conhecimento e prova ainda que existiu, diria assim, seres tipos monstrões. Você vê, da época neolítica, paleolítica, ali tem, como Charles Darwin, aí é que entra o conflito do pensamento. Darwin jamais falou como veio do macaco. Ele disse que se ele dissesse como tinha vindo do macaco, ele teria dito que o homem veio do símio. Não, ele falou que o homem veio de uma forma primata. Primata quer dizer primitiva. Esse ser primitivo desconhecido. Por quê? Porque ele, através de estudo de fósseis, de crânio que ele encontrou, ele registrou dentro dos estudos arqueológicos da geologia, ele catalogou e reconheceu seres primitivos que nós, antes de sermos como éramos, né, nessa constituição, nessa formação, éramos pessoas que medíamos 7 metros. Eles chegaram, pela composição do fóssil, do crânio, ele viu que o homem já chegou a 7 metros. Então, antes da fase neolítica. Então, isso aí existe registro nos museus arqueológicos. Então, eu não estou inventando, não estou criando nada essas histórias, não. Tudo é uma questão de estudo, Então, tudo isso aí é para confirmar essas eternidades que o racional superior descreve e nos traz a definição com muitos detalhes, riqueza de detalhes, porque ele vai mostrando todas as fases anteriores da humanidade, todos os ciclos, desde o momento que nascemos, como monstrengos, monstros, monstradontes, primitivos selvagens mais adiantados, até chegarmos à fase da civilização, na velha Mesopotâmia, ali, a base da civilização. É a base da civilização. Mas vamos chegar lá nesses nossos vídeos estudando. Porque até hoje a humanidade calcula apenas 10 mil anos. Acho que a humanidade só viveu 10 mil anos, não. Vivemos o quê? Mais de 252 bilhões de anos. Primeiro milênio, a fase da imaginação, a fase de monstrengo até selvagens mais adiantado,
que marcou o início da civilização com a escrita. Aí surgiu no segundo milênio, mais 7 eternidade. Então 7, 14, mais 7, 21, estamos na 21ª da planície. E da humanidade ressurgindo aqui na Terra, quando foi exumado pela própria força da natureza, o habitante do mundo racional que perdeu o seu corpo e formou nesse corpo material, estamos na 18ª eternidade. Então, paralelamente existe... por isso que muita gente não entender ainda, tem um livro de história que o Racional superou. Então, na 18ª eternidade que ele mostra, mas isso aqui o Racional não mostrou lá nas 21, que tem as 21 eternidades da planície racional, a transformação, a deformação da planície, com seus habitantes, e tem a 21 eternidade da hipogênese, que é exatamente do momento que ressurge o animal racional até os dias de hoje. Então, tudo isso você vê como a cultura racional é uma cultura transcendental que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso, doutrinário e histórico, sem ser religião, sem ser seita, sem ser doutrina, porque não ataca, não ofende, coloca todo o seu devido canto com base, com lógica, com prova e comprovações. Assim, quer dizer, somente um ser de outro mundo, somente um habitante com a inteligência superior a todas as inteligências, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, podia nos dizer toda essa verdade, esta realidade, provada e comprovada com base ecológica. É o que fez e continua fazendo o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade, o seu eu, a sua inteligência é o racional superior que está no meio de nós, que está conosco, nos guiando, nos esclarecendo e nos orientando e nos confirmando esta verdade ditada pelo seu porta-voz, que é Manuel Jacinto Coelho. Em cada eternidade dessa, que está esclarecida nos seus livros, mostrando cada fase, as fases anteriores que a humanidade passou, desde hoje até as antigas, que viveu a humanidade, e muita imaginação para supor que tenha sido dessa ou daquela forma, achando que um homem nasceu de um homem e da mulher. Aí se a pessoa vai estudar, vê Adão, o homem, aí antropomorficou a goma e a resina, que deu formação ao homem e à mulher, mas a imaginação é limitada, antropomorficou num só ser, que é Adão e Eva. Aí teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, foi expulso do paraíso e lá se casou com Hiena. Então já prova a contradição, pensamento é falho. Aí já encontrou a contradição que havia a terra habitada, porque se ele foi expulso do paraíso e casou com Hiena, e de onde veio Hiena? Filha de Caim e Abel, né? Aí o cara, porque tudo, existe a interpretação materialista, a interpretação espiritualista e a interpretação racional da Bíblia. Quando você interpreta materialmente, você se limita e aí entra em contradições, porque é o pensamento, a imaginação na contradição, no conflito interior. Quando você tenta interpretar espiritualmente, você já dá um passo para encontrar uma verdade verdadeira. Aí quando você interpreta racionalmente, aí você coloca tudo no seu devido canto e compreende o porquê de tudo. Então o racional superior, ele mostra que algo para evoluir tem que ser criado, e algo para ser criado tem que ter a sua origem. E a origem tem o porquê da origem que deu causa ao efeito e esses efeitos. Então Caim e Abel é o elétrico magnético. Então, magnético é as trevas, Caim é Abel. Então, o magnético é a ambição, é o orgulho que mata a luz que nós temos dentro de si. Então, Caim matou Abel por ambição, por inveja. Então, tudo isso é um arquétipo. É um arquétipo do arcadismo, oriundo da astrologia. Quem conhece a astrologia arcaica, do arcadismo, vai entender, porque é só uma fagulha do primeiro alfabeto natural que a natureza nos deu para nos conhecermos. Por isso, toda a base, toda a ciência do artifício, todas as religiões, todas as doutrinas, toda a filosofia, tudo veio da astrologia. A astronomia é a filha da astrologia, porque o homem tornou-se materialista e se desligou-se do celestial. E aí vem a história que viemos do pó ao pó voltarás, né? Bicho, já está com 1h e 24 minutos.
Essa explicação é interessante. Carmen Bright, Nelson Filho, salve, salve, meu amigo, salve, Nelson, um abraço, salve, Carmen, Lourdes Corrêa, saudações racionais, hi, Aurenita, hello, my friend, my sister, é isso aí, minha amiga, um abraço, Valéria Sampaio, um abraço. Então, eu pensei em concluir hoje, né, essas eternidades, mas não vai dar não, né, mas vamos aqui em frente, que eu estou muito delonga, está com 1h20, então, passamos a acreditar exatamente que a humanidade veio de 10 mil anos, não. São mais de 528 bilhões de anos, cada eternidade é um tempo incontável, que a humanidade nem imagina quanto tempo vale. Então, somente agora, com a cultura racional, através de Manuel Jacinto Coelho, o aparelho único, porta-voz da verdade das verdades, cuja sua personalidade é o racional superior, através desse conhecimento que ele vem nos provando o porquê de tudo, a origem do porquê da causa de todos os feitos e efeitos, e vem nos dizendo e afirmando que depois que evoluirmos e desenvolver o nosso raciocínio, aí vamos ter a capacidade de compreender toda essa mecânica material e essa mecânica celeste como uma mecânica racional. Então, somente agora que o racional superior, depois que evoluímos a nossa prodigiosa e fantasiosa imaginação, né? Por isso que o racional diz, tudo tem a razão de ser. A imaginação, que é a imaginação, levou 7 eternidades para ser apurada, ser desenvolvida, criou toda essa cultura artificial que nos lapidou, nos domesticou e nos civilizou e desenvolveu o nosso pensamento para que pudéssemos compreender a verdade verdadeira da formação e da origem de tudo e de todos. Então, vamos agora entender a verdade sobre todos esses assuntos da nossa formação, da nossa origem, estudando a cultura racional e encontrando em nós mesmos, através da imunização racional, a confirmação de todas essas eternidades que é revelada, essas 21 eternidades que é ditada pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. De uma forma simples e clara. Então, uma eternidade é um tempo tão grande, minha gente, mas tão grande mesmo, que é incontável. Eu tentei exatamente considerar, dentro da minha compreensão, uma eternidade equivaler a um ano astrológico. Um ano astrológico, já que a astrologia foi o primeiro alfabeto que nos deu base, um ano astrológico significa 26 mil anos. Aí você multiplica 26 por 24 horas, aí, quer dizer, são 300 mil quilômetros por segundo, aí quer dizer, uma hora, a velocidade da luz, vamos seguir a velocidade da luz, a eternidade, a luz ela vem rebaixando, então a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Aí para a gente chegarmos a essas 20 eternidades, vamos multiplicar uma eternidade, 26 mil, por 300 mil quilômetros por segundo, e daí calcular um mês seria, uma hora, fazer, então, o neurônio vai estourar do nosso relógio, nessa temática da matéria. Por isso que eu digo que a eternidade é um tempo incontável. Por isso que o racional superior, ele dividiu a humanidade em 3 ciclos. Primeiro, a eternidade, desenvolvimento da nossa primeira máquina, que foi a máquina da imaginação. Essa imaginação que levou 7 eternidades para nos domesticar, nos evoluir, nos apurar e nos civilizar. Aí a civilização levou mais 7 eternidades até chegarmos à capacidade de nos racionalizarmos e promovermos a racionalização e nos unir à nossa fonte de vida, que é o mundo racional. Então, é preciso estudar a cultura racional com muita atenção e refletir, porque a eternidade é esse tempo incontável, tão grande que dá para florir umas centenas e mais centenas de milhares de civilizações, e todas se transformando dentro de uma fusão natural. E por isso que existe aí na imaginação muitas civilizações da Atlântida, são inúmeras se você for pesquisar os livros da cultura artificial, até chegar no alfabeto astrológico. Você vê, é rica a história da humanidade. Então, essa é as leis naturais que regulam a natureza na lapidação e na preparação para essa compreensão da razão que somente
desenvolvendo o nosso raciocínio, que é a nossa consciência verdadeira, para termos a capacidade de entendermos o que é uma eternidade, conhecer todo o nosso passado, desde o momento que saímos da epigênese, ou seja, da criação superior, que é o mundo racional, e até o momento de chegarmos a esse dia de hoje. Então, somente o raciocínio vai lhe dar essa estrutura, essa capacitação de compreensão, tendo toda a revelação dessa transformação natural, dessa magia feita pelo magnetismo e florado, enriquecido a fogo pelo elétrico. Então, que é feito o desenvolvimento dessas duas máquinas básicas do ser humano, que é o pensamento e a imaginação. Então, aí vamos entender as leis da natureza, entender essas leis que regulam de forma tão perfeita essa imperfeição, que tudo isso, ao se transformar, é como se estivesse existido. Tal é o encanto e a magia da transformação natural, porque você vê nessa 17ª eternidade da planície racional, foi onde começaram a surgir os casos de morte, como eu disse lá atrás, foram devido àqueles vegetais bonitos, coloridos, apetitosos, venenosos, que começaram a exercer atração no nosso ego, o ego que era ligado ao magnetismo, que é o ismo, ao chão, tudo que é feito da matéria aqui desse chão, está aprisionado pelo magnetismo e dá essa atração, por isso essa ambição do ser humano em querer possuir tudo quanto é material, porque a essência do magnetismo ligada ao ego, e a imaginação tem essa função de fazer a transformação desse fluido magnético e nessa transformação exerce essa atração pelos feitos materiais. E a necessidade, por ter dilatado nossos órgãos, por beber, começar a fazer uso da água, sentimos a fome e começamos a comer exatamente aqueles vegetais bonitos, apetitosos. Éramos selvagens, não tínhamos formação nenhuma, conhecimento nenhum da natureza ainda, sem noção, passamos a comê-los, surgindo assim os primeiros casos de morte, a transformação. Pois a morte era algo estranho para nós, até a 7ª eternidade da planície, que equivalendo no paralelo da nossa eternidade evolutiva, era o 14º degrau, que nos encontrarmos dentro dessa evolução humana. Ainda estávamos no 14º, a natureza já estava na 17ª eternidade, e o animal racional, no seu estado de evolução humana, encontrava-se no 14º degrau, ainda chegando à conclusão da apuração da imaginação do magnetismo, que acionou o nosso ego e nos levou a ficarmos atraídos para aqueles frutos apetitosos, mas que desconhecíamos seus efeitos mortais e que começamos a comer. Que antes de morrermos, nós secávamos como vegetal. Aí, quando começamos a comer esses frutos venenosos, é que surgiu os primeiros casos de morte. E aí, a natureza, já preparando, nos deu esse alfabeto natural, que é o de astrologia, para sobrevivermos. Mas aí, vamos mais à frente, com calma e paciência, né? Porque a natureza está muito mais adiantada do que o próprio animal racional, que eram os seus feitos, os seus pivôs causadores, que ela nos recriou e nos deu esse corpo de animal, e nós estávamos no 14º degrau evolutivo. E assim, ela, no seu estado de adiantamento, essas duas energias eletromagnéticas, que estava desenvolvendo a nossa imaginação, para que pudéssemos chegarmos à razão. Só que ela já se encontrava lá no 17º degrau, e nós no 14º, olha o atraso aí. Sempre foi, a natureza sempre esteve à nossa frente, à frente dos seus feitos que ela fez, que ela materializou e deu função e formação nessa organização orgânica, e daí preparou através das suas leis cósmicas, naturais, tudo que seria necessário para a evolução do animal de origem racional para se encontrar com a razão. E daí, dentro desse compasso, seguindo esse ritmo natural, os viventes foram, passo a passo, dando exatamente, subindo cada degrau, naturalmente, e a natureza, através da morte,
foi uma forma muito grande e significativa para transformar o selvagem no ser mais aperfeiçoado. Então, na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma de um estado de vida para o outro. E assim passamos para a classe de bicho racional, saindo da fase de selvagens e passando para a fase de bichos racional, que era um gago mais adiantado. E até hoje tem gagos aí. Então, ao morrer, naquela época, não fedia não, secavam lentamente como um vegetal, porque éramos vegetal com fórmula animal. Fomos plantados em cima da resina a semente, que é o sêmen. Então nós secávamos e não morríamos. Então foi o uso dos vegetais venenosos que fez com que morrêssemos, né? Até nos extinguirmos, é como se fosse uma espiga de milho jogada no solo, que veio secando, secando pelo processo da natureza, o fogo, e aí, dessa forma, ninguém apodrecia, ninguém fedia, porque a composição da nossa formação de matéria era totalmente cosmológica, era de uma outra composição, de outra energia diferente dessa atual, que qualquer coisa está fazendo. Você passa 3 dias sem tomar banho, você não tem quem aguente ficar perto de você, porque a sua matéria começa a feder. Essa é a realidade, é a verdade da vida material, da vida orgânica. Então, os venenos ingeridos naquela época, naquela eternidade, promoviam esse enfraquecimento orgânico dessa força organizada pela natureza, que foi exatamente degenerando, enfraquecendo o organismo, porque nem todos os venenos matavam de imediato, não matavam instantaneamente, ia matando lentamente. Um vegetal comia assim, aí ia se sentindo fraco, mais enfraquecido, aí ia perdendo as energias a curto prazo. Venenos existia que matava a longo prazo e outros a curto prazo. Então tudo isso era exatamente a composição de diferenciação da vegetação existente naquela época. E ficava a composição daquele fluido vegetal no sangue da pessoa. O sangue, que era a energia encarnada, a energia que estava encarnada nesse ser orgânico materializado e que vibrava. Então, esse vegetal ia subtraindo, eliminando, bloqueando a essência da força daquela energia eletromagnética encarnada. E aí ia matando lentamente a pessoa. Então, por não saber, por não termos conhecimento nessa época de tudo isso, fomos nos alimentando do que podia, ia fazendo a marcação, a seleção do que matava, do que não matava, do que deixava a gente enfraquecido, que nos dava força. E aí fomos elaborando esse conjunto. Por isso que a ciência é observação, experimentação e confirmação. A ciência artificial, ela se baseia dentro desses princípios, porque é a base, foi a base. A arte, a natureza eletromagnética criou a arte. A arte criou exatamente o mundo espiritual, o mundo das experiências, o mundo das expansão. Como? Através do conhecimento, da filosofia, através das doutrinas, através das religiões. E aí, devido à morte e tudo, esse morreu, acho que ele vai ao encontro do superior. É Deus superior. Foi ele que criou tudo isso. Então já começamos a imaginar, porque a nossa essência era da criação, que criamos essa deformação, por ter sido fruto da pureza e da perfeição do mundo superior. Então isso estava no nosso subconsciente, que é o raciocínio, o dono da vida. Por não saber tudo isso, fomos nos alimentando do que podia, do que não podia, por desconhecer o mistério do reino vegetal. No reino vegetal tem mistério tudo. Cada doença na matéria tem uma cura no reino vegetal. E também tem exatamente um veneno para matar cada tipo de animal. Então, muitos desconhecem. Aqueles que têm um raciocínio, ele conhece toda a farmácia da natureza e todos os venenos. Então, nessa época, nós éramos herbívoros. E por isso que, ao morrermos, secávamos e não fedia. Porque só comia erva, só comia vegetal.
que funcionava e predominava em nosso ser, no nosso organismo, o reino vegetal, a essência vegetal. Mais tarde, temendo, porque via que alguns irmãos nossos comiam o vegetal e morria, e esse temor de comer o vegetal, fatalmente o animal mais observador se tornou carnívoro, passaram a devorar os animais. E viu um animal, estava com fome, vamos. Aí foi para a caça, veio a era da caça, do caçador caçar a presa para comer. Aí, antes comia cru, depois começou o fogo a assar. Então, aí começou as caças, aí começaram a morrer igualmente, porque também a carne começou a enfraquecer. Ninguém era carnívoro, mas foi a necessidade, com o medo do desconhecido, que não conhecia o que era venenoso, o que não era, do vegetal, e via uma caça e estava com fome e matava aquela caça e comia ela. Então a carne das caças apodrecia no estômago, como acontece, quem é carnívoro, você come a carne, ela vai apodrecer no seu estômago, como um necrotério ambulante, enfraquecendo ali o organismo, putrefando ali aquela carne, deixando um dia de secar como os vegetais e passaram a morrer e a feder, como defunto mesmo. Então aí, que antes não fedia quando morria, porque se alimentava somente de ervas, de frutas, e por não suportar mais os odores, aí começou o ritual de enterrar os mortos. Aí que surgiu o sepultamento dos mortos, e por isso que até hoje nesse sepultamento tem o sétimo dia, a missa do sétimo dia, que é as 7 partes, que é quando as 7 partes se desintegram. Então, vou ficar por aqui hoje, na 18ª eternidade, ficar aqui na parte da morte, né, dos mortos, a mansão dos mortos, que é a terra, a matéria, a mansão dos mortos. Eis que Jesus ressuscitou, ressurgiu das mansões dos mortos na sua ressurreição, porque ele tinha a luz da razão desenvolvida, que era do amor. Mas vamos deixar isso aqui para o próximo vídeo, para não se tornar muito cansativo a quem está nos acompanhando, né? Quero agradecer a todos, está com 1h40 minutos. Você vê, então, para não cansar a memória de vocês, vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui meu abraço a todos que tiveram essa paciência de nos acompanhar. Lourdes Correia, Nelson Ferreira, Nelson Filho, Carmen Bright, um abraço a todos, Valéria Sampaio, professora Berenice. Então fica aqui o meu abraço. Então, ficamos na 18ª eternidade. Espero amanhã ou depois da manhã concluir essas 21 eternidades, conforme as minhas considerações. Quero dizer a vocês, cada um faça o seu estudo, faça as suas considerações. Eu estou compartilhando com vocês o meu entendimento durante esses 52 anos de estudo, e o que mais me chamou a atenção para compreendermos, entendermos, sentir essas 21 eternidades, tanto da planície racional como as 21 eternidades do animal racional, que é nos presenteada com muito amor, com muito carinho, pelo autor desse conhecimento, que criou a tabela e colocou nos 21 livros, chamando a nossa atenção, despertando a nossa atenção para estudarmos essas 21 eternidades, onde ele detalha com muita riqueza, minuciosamente, nas suas mensagens nos livros Universo do Desencanto, todas essas 21 eternidades, nos dando conhecimento do nosso ser verdadeiro, da nossa origem, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. De onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. É aquele que me provar quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, para onde eu vou e como eu vou, com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador. Emmanuel Jacinto Coelho, o racional superior, porta-voz único, sem segundo nem terceiro, nos prova e comprova com base e com lógica no seu ditado, através da sua voz celestial, que ele veio nos glorificar com esta verdade, nos dizendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, e por que vamos, e para onde iríamos, se não fosse o infinito e verdadeiro amor que ele tem a todos nós, e investir um corpo de animal sem ser animal, e nos presentear com este saber verdadeiro, com esta luz para nos enriquecer, esse tesouro dos tesouros, que é a imunização racional. Então, luz, paz e amor, nos salve a todos e até a próxima transmissão. Fui!